Senta, que lá vem história. Estava eu um dia chuvoso aí, dando aula de produção de texto, e no meio da aula surgiu algumas expressões que eu acabei falando, né? Sobre assim, presente de grego, um cavalo de Troia, o calcanhar de Aquiles. E eu percebi que os meninos ao meu redor não sabiam muito do que eu tava falando. E falei, como assim? Vocês não conhecem a Guerra de Troia? E eles falaram, não. Eu falei, não, para tudo e vamos conhecer, né? Então eu pensei, por que não gravar para o canal? Porque aí faço um trabalho só, né? Fica todo mundo unificado, todo mundo sabendo da fofoca junto. Lembrando que tem conteúdo no canal toda semana, então se inscreve, deixa seu like, manda pros seus amigos, enfim, compartilha essa fofoca, porque, né? Faz tempo, né, que essa fofoca tá rolando. Antes de eu começar a contar essa fofoca, preciso lembrar pra vocês que existem duas versões, né? É a primeira versão, que é a de Homero, e outras que foram lançadas em livros e poemas e tal. E existe a versão de Hollywood, que foi adaptada para o filme de 2004, eu acho, com Brad Pitt, né? Que ficou famosinho por conta disso, né? Inclusive, quem não assistiu, assista, porque, né, a bundinha de Brad Pitt tá ali, não tá à toa, né? Resumidamente, a história foi o seguinte: vamos lá. Troia tava lá fazendo suas viagens de paz, e declarando amor, e somos amigos, todo mundo aqui somos amigos, eles estavam compartilhando paz, porque o rei Príamo, ele era um rei meio amoroso nesse rolê. E aí, o que acontece? Tava lá Heitor e Paris em Esparta. E Paris se interessa por Helena. Até aí, problema nenhum. O grande problema é que Helena era casada. E casada com o rei de Esparta, Menelau, que era, sim, um grande guerreiro. E aí, o que acontece? Na história que a gente conhece, eles se apaixonam e ele leva ela pra Troia. E aí, é onde começa a Guerra de Troia. Porém, algumas histórias, principalmente nos poemas, falam que ele levou ela à força, que ele se apaixonou porque ela era descrita como a mulher mais bonita do mundo. Enfim, existem casos onde ela foi, mas no filme especificamente, ela se apaixona por ele e vai também. Mas no poema de Homero fala meio que ela vai à força, né? O poema original, eles falam que os deuses controlavam a guerra, diferente do filme, que ficou uma coisa muito mais homens, né? Guerras de homens e tal, né? Mas nos poemas eles falam como os deuses interferissem. Então, é como se fosse Percy Jackson, né? Os deuses eles mandam ali ou eles entram na guerra, eles interferem. E aí o que acontece? Paris leva a Helena pra Troia e isso aí causa o quê? Uma sensação de cornice em quem? Menelau, que era o rei de Esparta, e naquela época, né? Esparta, sim, gente, Esparta daquele filme lá dos 300 e tal. Eu sou This is Sparta. Então, o que acontece? Ele era irmão de nada mais, nada menos que Agamemnon, o rei da Grécia, o dono da porra toda lá, que já queria invadir Troia há muitos e muitos tempos. Porém, Troia é uma fortaleza. Era, no caso, uma fortaleza e era completamente inacessível. Fora que o rei Príamo e Heitor e Paris, eles distribuíam a paz, né? Ou eles falavam que queriam uma paz. Mas não tinha um motivo real para invadir, porque não tinha motivo. Então ele estava simplesmente ali. E aí quando Menelau fica sabendo, né, que ele foi corno, segundo a história do filme, porque nos livros Helena foi sequestrada. Enfim, quando ela é levada para lá, e Menelau vai lá, pede ajuda a Agamemnon, que sim, se prontifica aí, porque já era uma coisa que ele queria, né? O gatilho ali bateu, e ele chama, sim, todos os guerreiros da Grécia para partir para Troia. E aí é onde a gente entra na parte bonita da história, porque aí vem quem? Vem quem? Aquiles, que sim, é considerado um dos maiores guerreiros da Grécia, e naquela época ele era meio que considerado um deus, né? Porque as pessoas, ele era muito forte, e não tinha perdido nenhuma batalha, né? No filme ele fica um pouco mais humanizado, mas na história de Homero ele era considerado um deus, uma pessoa muito pica, papapá. Enfim, esse cara ele vai para a guerra de Troia também, porque ele quer a honra e a glória de ser conhecido. E, enfim, deu certo, né? Porque a gente tá falando sobre ele hoje em 2026, então aqueles, ó, deu tudo certo. Tudo certo, tudo caminhando bem. Quando eles chegam em Troia, eles tomam uma praia lá, né? Só que o que acontece? Eles ficam nessa guerra de estica e puxa por muito tempo. Por quê? Porque Troia é uma fortaleza, tem muros altíssimos. A Grécia, os guerreiros gregos não conseguem ultrapassar essa.
guerra, então eles ficam perdendo espaço, porque fica uma guerra somente na praia. Então, quando os troianos perdem, eles voltam para dentro. E aí os gregos, quando voltam, e fica nessa putaria. Enfim, na história de Homero, essa guerra dura mais ou menos ali 10 anos. No filme é contado somente, eu acredito que semanas a meses, porque não tinha como ficar 10 anos contando, porque seria muito tempo de filme. E aí o que acontece? Agamenon, ele começa a perceber que ele tá perdendo a guerra. Por quê? Porque ele não tem espaço para invadir. E aí ele começa a ficar meio perturbado. E nesse meio tempo aparece uma Briseis, que é lá uma sacerdotisa, e Aquiles meio que fica interessado nela. No livro de Homero, fala que ele tem ela como uma posse mesmo. No filme passa meio que uma impressão de que eles são apaixonadinhos e blá blá blá. E sim, Agamenon pega ela porque fica com raiva de Aquiles e de todo aquele processo. Aquiles se retira da guerra e ele era assim o maior estrategista e guerreiro da Grécia. E Agamenon começa a sofrer com isso, porque sem o maior guerreiro, ele começa a perder as batalhas, porque Heitor, que é o filho, né, de Príamo, príncipe de Troia, ele é um êximo lutador e ele luta pela família, né? Diferente de aqueles que lutam pela glória e pela honra, blá, blá, blá. Sim, uma cena muito importante que Menelau, né, vai até a frente do príncipes lá de Heitor e de Paris e pede uma justa com Paris para receber Helena lá. No filme, é Paris que pede essa luta, né? E os deuses concordam e papapá. O que acontece? Quando eles vão lutar lá, no filme, Menelau é morto por Heitor, né? Que Paris tá lá apanhando, porque ele é um fracote, ele é um príncipe que só sabe comer gente, ele não sabe, né, lutar, ele não foi treinado pra isso, ele é muito filosão. E o que acontece? No filme, Heitor mata Menelau. Na história de Homero, a história original, Menelau não é morto, né? Uma deusa lá ajuda Paris, porque ele tá levando um cacete. E para que a guerra não acabe naquele momento, porque sim, gente, poderia ter acabado, mas aí os deuses não deixaram. E Heitor não. Paris é resgatado e Menelau pega Helena de volta. Sim! Na história original, Helena ela não vai embora e não foge com Paris. Ela é resgatada e ela é levada de volta para a Grécia com Menelau, que não é morto. Sim, isso é o maior furo de roteiro que existe, porque eu queria ter visto essa treta na história, né? E aí, o que acontece? Passa aí um tempo e Aquiles, que é o maior guerreiro, tá fora do rolê ali da Grécia, né? Porque ele tá brigado com o Agamemnon e ficou a disputa de ego pra ver quem tem um pipi maior e quem não tem. E o que acontece? O primo barra amigo, porque na história de Homero fala que Patroclo é amigo de Aquiles, mas no filme eles deram uma melhorada pra não parecer que eles eram um casal gay, né? Sei lá. E aí colocaram Patroclo como primo dele. E aí ele pega as vestes de Aquiles e vai lutar lá. E Heitor, ó, corta a garganta achando que é Patroclo. E aí, meu amor, você não viu a bicho virou o Jiraya lá e foi lá, chamou Heitor, Heitor! E sim, matou Heitor na frente de todo mundo e arrastou ele. Aquela cena ali realmente aconteceu, né? Pelo menos nas histórias que eu li, pelo menos ele arrastou e aí Priamo vai lá e pede pra trazer o corpo de volta do... Só que o que acontece? Eles ficam nesse vai e volta, e não chegam a lugar nenhum, porque não tem como ultrapassar as muralhas de Troia. Eles vão ficar se matando até que alguém desista e que aconteça alguma coisa. Só que o que acontece? No filme, resumidamente, eles não matam os personagens principais, eles deixam pra matar no final, né? Mas na história, o que acontece? Aquiles, ele morre antes, porque a guerra dura 10 anos e não tem higiene, não tem saneamento, não tem comida boa. O que acontece? Aquiles, ele não passa para dentro de Troia. Porque no filme, né, os gregos estão perdendo a guerra e Ulisses, que é um êximo estrategista muito inteligente, ele tem a ideia de fazer um cavalo e os gregos se esconderem dentro, né, e oferecerem para Troia como se fosse uma oferenda. Os troianos, que são bastante abestalhados, mas eles eram muito ligados aos deuses, eles olham pro cavalo lá e eles acham que aquilo ali é uma oferenda de Poseidon, dos deuses, para que os gregos voltem e tenham um retorno seguro para a Grécia e blá 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 blá, blá, né? E o que acontece? Eles botam esse cavalo para dentro de Troia, eles
passam pela muralha. E eles cantam, dançam, achando que ganharam a guerra, né? Porque durou muito tempo e eles acharam que deu certo. Quando eles vão dormir bêbados, cansados e estressados, os gregos saem, né, de dentro do cavalo e abrem os portões. E aí o exército que estava escondido em um outro lado vão pra dentro de Troia. E aí, meu amor, queimam a cidade, destroem tudo, o pau canta. E aí ainda a gente vai entrar nas curiosidades agora. Como eu já falei, no filme, Aquiles, ele entra junto com os gregos, ele fica até o final da guerra lá. Mas na história de Homero, ele morre antes, né? Ele tem um poemazinho que fala que a mãe dele, antes, quando ele era pequenininho, benzeu ele num rio. Benzeu não, né? Tipo, banhou ele num rio e só que segurou ele pelos calcanhares. Então, o que acontece? Ele tinha todo o corpo protegido, menos o lugar por onde a mãe segurou ele. Então, ele fica com essa fragilidade dos calcanhares, né? Então, Paris vai lá e mata ele, né? Enfia não, né? Atira uma flecha e pega no calcanhar, que era a única fraqueza que ele tem. No filme fica uma coisa muito mais bonita, né? Ele morre antes de entrar em, em Troia. E onde a gente tem outro rolê também que ninguém nunca ficou sabendo, né? Que Aquiles teve um filho antes de ir pra Troia. E esse filho, ele vai pra essa guerra muitos anos depois. E ele, sim, que vai lá e mata o rei Príamo. Então, assim, gente, que rolê aleatório. E Paris, ele não sobrevive. Ele leva uma flechada e ele fica agonizando por dias até morrer. Então, resumidamente, ninguém conseguiu sobreviver. E tem uma dúvida que é muito... Isso realmente existiu? Troia realmente existiu? Algumas escavações hoje feitas na Turquia dizem que sim, ele existiu, a Troia, essa guerra basicamente existiu há 1200 antes de Cristo. Então, algumas escavações que algumas pessoas tiraram foto hoje na atual Turquia mostram que essa ilha, né, porque era como se fosse uma ilha, realmente existiu e foi destruída. Então, hoje a gente tem alguns destroços do que pode ter acontecido. Agora, claramente, a gente não sabe se essa guerra de fato aconteceu. Por quê? Porque Homero, que escreveu isso, ele nasceu 400 anos depois desse acontecimento. Então, o que acontece? Ele foi escrevendo o que ele foi ouvindo. E poderia ser simplesmente uma guerra que durou uma semana, 10 dias, 10 meses. A gente não sabe de fato o que realmente aconteceu. A gente sabe que existe esse lugar e que existem destroços lá. Sim, a guerra realmente pode ter acontecido, mas não pelos motivos que a gente acredita que tenham sido, como essa coisa bonita de, ai, porque Paris e Helena fugiram por amor. Às vezes realmente só foi por rota comercial, porque Agamenon era uma pessoa ambiciosa e gananciosa e realmente queria aquilo ali. A guerra pode ter durado bem menos, a gente nem sabe. Porque assim, na verdade, Homero ele não era um historiador, ele era um poeta, né? Então ele escreveu ali baseado e formulando e sempre voltando aquilo pros deuses e porque blá 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 blá. Mas e Aquiles e o Heitor e todo esse rolê? Enfim, a gente nunca vai saber de fato se eles realmente existiram ou se eles foram somente guerreiros normais que ficaram famosos por ter vencido grandes batalhas. Mas o que a gente tem que entender é que muito da história de Homero, principalmente como ele conta nos livros, que eles eram praticamente deuses, né? Eles tinham imortalidade, blá blá blá. Inclusive é uma coisa que o próprio filme tira onda, porque tem um menino, né, no início do filme que pergunta para aqueles, você é um deus, não sei o quê. E ele fala, se eu fosse um deus, por que eu usaria armadura, né? Ele meio que, o filme meio que faz uma sátira disso, porque eles são interpretados como se fossem deuses. Mas todo mundo acredita que sim, talvez tenham sido guerreiros normais que lutavam e, enfim, morreram como todo mundo. E uma curiosidade antes da gente terminar esse vídeo, que Agamenon, ele sobrevive à Guerra de Troia. Diferente do filme onde ele é morto, né? Ele sobrevive e volta pra Grécia e aí ele fica muito mais ambicioso e muito mais ganancioso. Só que ele é morto pela esposa dele, porque quando ele tá esse tempo todo lá em Troia, ele arranja uma amante, né? E ele volta com essa amante pra Grécia. E aí a esposa fica muito pistola. E também tem uma teoria não, tem um rolê lá que diz que antes dele ir pra Troia, ele sacrificou a própria filha. Estilo o Stannis fez lá em Game of Thrones, né? Ele sacrificou a própria filha. E a mulher ficou pistola porque ele já tinha sacrificado a filha. E quando ele volta, ele não volta como amante. E aí ele é morto, né?
Dizem que ele foi envenenado e papapá, mas a gente não tem muito como provar, mas fala que aconteceu isso aí. Como eu já falei, o filho de Aquiles, ele entra nessa guerra e aí quando Troia é invadida pelos gregos, Príamo, que é o rei de Troia, ele já tá muito velho e muito desgastado, já tem visto todos os filhos dele se lascarem, né? Então, o filho de Aquiles é que mata Príamo e aí afunda de vez Troia, que já tava, ó, numa ladeira bem cagada. Sim, reforçando, Aquiles, ele na história verídica, verídica não, né? Na história original contada por Homero, Aquiles ele cai antes de entrar em Troia. Então ele morre antes de saber que eles venceram a guerra, né? Ele morre antes de conseguir a glória eterna que ele queria. No filme ficou uma coisa mais heróica, mais bonita. Eu até achei melhor esse final de Aquiles no filme do que na história original, né, de Homero, que ele morre antes de conseguir a glória eterna. Então, mas como é uma história real, então às vezes não acontece o que a gente quer. Algumas diferenças aí entre a história de Homero e o filme, né? Na história de Homero, como eu já falei, os deuses tomavam conta das guerras. Então, no filme ficou uma coisa muito mais homem, mais guerra mesmo, mais rolê, ficou mais realista, porque senão seria um estilo muito Percy Jackson, né? Seria uma guerra meio estilo Percy Jackson, porque os deuses iam interferir, ia ter aquela coisa, feito fúria de titãs, conversar com os deuses, e não ia ficar uma coisa realista. O diretor do filme quis fazer um tom mais realista e ficou muito legal, porque o filme é muito bom. No filme de Troia, Ulisses ele é tratado como um personagem secundário, mas na história de Homero ele é um cara muito, muito inteligente, e é ele que tem toda a ideia do cavalo, ele que tem a ideia que consegue destruir Troia. Então ele é um cara que na história ele é extremamente essencial, mas no filme ele é só um personagem secundário que tá ali pra saciar o ego de Brad Pitt, Aquiles e todo mundo. Mas na história original ele é um cara fundamental. No filme, Briseis ela é prima de Paris e Heitor, mas na história original ela é só uma sacerdotisa que tá lá e Agamenon pega ela com raiva, né, de Aquiles. Aquiles fica com raiva também porque atingir o ego dele, e aí por isso que ele se retira da guerra por conta desse ego ferido de Briseus e de Agamenon também, né? No filme eles dão uma romantizada no relacionamento deles, inclusive Aquiles morre, né, por amor, mas na história real ele não morre por conta disso, tá? Então, esse relacionamento que ele tem com Briseis é muito uma coisa fictícia de Hollywood pra deixar a situação bonitinha e mostrar que Aquiles ele tava se rendendo, mas na história original isso não acontece. A Briseis, ela é simplesmente ali uma posse, um ego que ele tem. Então nunca existiu esse amor, essa redenção. Inclusive ele nem entra em Troia, né? Então essa história é furada. Então sim, o filme de Hollywood ele conta, o cinema conta o que a gente precisa saber, né? Por cima ali da obra. Mas os mínimos detalhes mesmo a gente só vai saber lendo as obras de Homero, de Ilíada. Enfim, tem vários livros de poemas que falam sobre isso, né? Sobre a guerra de Troia, Menelau, Aquiles, Heitor, enfim. E sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que o causador da história, que é Paris, ele é o menos conhecido do rolê, porque a gente lembra de Aquiles, a gente lembra de Heitor, a gente lembra de Agamenon, Menelau, Helena, né? Mas a gente não lembra do causador, que é Paris, né? Ele causa tudo e morre sendo uma pessoa esquecida, porque quem é Paris na final do pão? Sim, essa foi a história de Troia. Eu sei que é um pouco confuso pra gente conseguir juntar tudo isso, mas eu recomendo muito a vocês que assistam o filme, mesmo que não tenham interesse em ler as obras, né? Porque é antiga e, enfim, todo um rolê. Mas assistam o filme, né? Tem Brad Pitt, né? Tem um monte de gente ali que pode dar uma ajudada pra gente entender. É um filme muito bom, um filme longo, mas uma história muito boa, muito legal de se assistir. Aí uma recomendação de uma história muito boa. Tem muito mais coisa pra se falar, mas aí ficaria um vídeo de história de 1 hora, 2 horas, e eu acredito que isso foram os pontos importantes. E se você quiser fazer uma produção de texto com os meus alunos, eu estou fazendo esse vídeo, pode te ajudar de alguma maneira. Esse foi o vídeo dessa semana. Um beijo pra vocês. Lembrando que tem conteúdo toda semana, então se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Você que tá estudando sobre isso em algum momento, quer falar, deixa nos comentários. Então se inscreve no canal e semana que vem eu volto com mais conteúdo. Um beijo pra vocês. Até lá.